Olá pessoas que criaram esse vídeo aleatoriamente. Se você joga numa campanha longa ou mestra já tem um tempo, você já deve ter ouvido falar o seu mestre dizer sobre, ou lido sobre, resistências lendárias, principalmente em lutas contra os vilões principais da sua campanha, né? Que o seu grupo já for de um nível relativamente alto. Caso você não saiba o que é uma mecânica criada na quinta edição de D&D, onde caso o chefão da luta, né, falhe em um teste de salvamento, como por exemplo pela magia imobilizar pessoa, ou hold person, em vez de ficar paralisado e receber 5 ataques com dano dobrado do grupo, ele gasta esse recurso e passa automaticamente no teste da magia. Obviamente, pela explicação que acabei de dar, você deve imaginar que vários jogadores não gostam dessa parte do design de combate do D&D. Porque é tipo assim, é basicamente o mestre mandando um "ele falhou, mas na verdade ele passa porque ele é brabo". E tipo, é no nível de uma criança brincando no parquinho que mandaria quando o personagem estivesse perdendo a brincadeira. Para muitos, resistências lendárias são consideradas um mal necessário, já que o jogo possui algumas habilidades e várias magias que podem acabar com uma luta no clímax da história. Por exemplo, o golpe atordoante de um monge não só tira um turno inteiro da luta do chefe, como dá vantagem para todo mundo que tentar atacar e ele vai falhar automaticamente qualquer teste de salvamento de força e destreza, que várias magias ou derrubadas dariam nisso. No caso, o exemplo de magia, o polimorfo, o polimorfismo, pode tornar o chefe uma tartaruga se falhar, onde se não receber dano, o grupo pode simplesmente jogar ela num bag of holding ou em um esgoto e se livrar do vilão ou sair correndo sem precisar enfrentar ele de verdade. Banimento também é outro exemplo muito usado, principalmente se o monstro ou o vilão não seja desse plano. Por outro lado, se tá no jogo vai pra usar, né? Isso incentiva que os jogadores não peguem magias que não dão dano de controle, pelo fato de que os chefes poderem passar automaticamente esse tipo de magia, que se passar não causa nenhum efeito, né? Elas são extremamente nerfadas, como no caso do Hold Person. Isso às vezes leva jogadores que tentam a queimar a resistência lendária para os conjuradores poderem usar essas magias de controle, meio que forçando testes para não cair no chão ou o próprio atordoamento dos monges. Mas em geral, pelo menos com a minha experiência, não é um sentimento nada legal mandar isso para os jogadores, principalmente se a build dos personagens tem essa parte todo do controle, o encantamento, a ilusão, todas essas coisas assim que muitas das vezes não são boas para chefes. Ou acabar com um aumento hype porque o vilão tirou num teste contra a magia do mago e todo mundo tá comemorando. Eu falo, desculpa gente, ele tem resistência lendária, não funciona. Imagino que vários DMs podem ter pensado sobre isso, ou ter criado um homebrew próprio, né? Ou roubado de outro jogo de RPG de mesa como Pathfinder. E eu ficava pensando bastante sobre isso. Aí chegou um dia, eu estava olhando pra arte do Vecna da quinta edição, que foi o vilão da minha campanha passada, né, como eu falei no vídeo sobre ele. E eu vi essa arte oficial aqui dele mostrando esses apetrechos, essa manopulazinha, mais ou menos manopla, meio que fazendo cosplay de Thanos, né, vamos admitir. E eu fiquei pensando, ele não usa esses cristais na luva dele em combate, pra que será que ele usaria? Enfim, eu conectei os dois pontos e me lembrei daquela cena do Guerra Infinita, que o Thanos transforma a magia do Doutor Estranho usando uma das joias do infinito para anular a magia do estranho. E aí, como se uma lâmpada aparecesse em cima da minha cabeça, eu tive uma ideia. E se a resistência lendária fosse algo físico, um artefato cristalizado que protege o usuário de uma falha de salvamento? E aí também vem a parte divertida. Sendo um objeto, se o grupo conseguir a pessoa que está sincronizada com o cristal teria uma resistência lendária, podendo os jogadores ter uma. Mas não poderia ser simplesmente um item que se achasse fácil, já que isso poderia causar vários problemas para a construção do mundo, né? Qualquer rei ou nobreza de alto escalão iria ter um desses. Mas algo que poderia funcionar no tipo de história que eu uso no meu mundo do RPG. Então eu decidi roubar uma ideia de outra mídia bastante popular. Skyrim. Sim, isso mesmo, eu peguei uma ideia quando eu tava vendo um amigo meu jogando Skyrim no Discord. Ele tava famando Soul Gems, que caso nunca tenha jogado, se você matar alguém com uma magia ou uma arma encantada com Soul Trap, você absorve a alma dessa pessoa dentro de uma gema de cristal que é usada como recurso para recarregar a magia de armas encantadas. Eu pensei, e se em vez de ter um artefato arcano normal,
o cristal para resistência lendária não só usasse almas, mas especificamente serem almas inocentes. Isso seria algo que um necromante experimentaria em seus anos de vida eterna, né? Que faria sentido para minha campanha do Vecna. E com isso se cria algo, né? Uma escolha moral caso o grupo consiga ter esse cristal em mãos. Será que eles usariam para ter a vantagem em batalha, sabendo que eles estão usando almas de inocentes como combustível para essa vantagem? Ou eles vão tentar destruir a gema para liberar a alma e deixar com que a alma da criatura dentro possa descansar? E eu falei criatura, porque animais, bestas e até fadas podem ter alma, né? E no caso também podem ser abusadas por indivíduos de intenções malignas para conseguir cumprir os seus objetivos. Não importa o mal que tenha que causar. No caso, no meu mundo era o Vecna, né? Ele entregou alguns desses cristais para aqueles de alto cargo no culto dele, e também para assassinos que ele mandava para enfrentar, para matar a pare, né, no caso. Uma parte importante é dar atenção para os cristais para mostrar como se fosse um contador para os jogadores de quantos cristais carregados o vilão ainda teria. E obviamente, né, o grupo pode tentar quebrar ou roubar o equipamento, ou seja, lá onde as gemas estão alocadas no corpo do vilão, para impedir que ele literalmente use essas resistências lendárias. Na luta final da nossa campanha, o Paladino conseguiu cortar o braço do Vecna, enquanto o nosso Warlock usava a mão mágica para pegar as gemas e tirar essa possibilidade de defesa do chefe. O grupo também poderia descobrir isso antes, por exemplo, tentando evitar que um vilão entre em contato com os artefatos. Talvez ele já tivesse um, mas um traficante traria mais 2 após o sol nascer para seus lacaios. É possível ter situações interessantes que iria recompensar o grupo ser proativo sobre os planos do vilão. Obviamente, nem todos os monstros vão usar equipamentos ou usar um colar que tenha essas joias de almas. No meu caso, na minha outra mesa, eles enfrentaram uma aberração que tinha essas joias implantadas na pele deles, como se fosse um mutante de Resident Evil. Você pode estar se perguntando, se alguém ainda estiver vendo esse vídeo até agora, né? Como funcionaria as mecânicas de quebrar o cristal de um chefe, porque roubar faz sentido, principalmente se cortar a parte, né, e tudo. Mas como seria para quebrar o objeto individualmente? Talvez seja novidade para algumas pessoas, mas se você procurar no livro do mestre, existe uma tabela sobre classe de armadura de objetos. Começa pelos materiais mais fáceis, como o papel, que tem 11 de CA, e vai até a adamantina, que tem incríveis 23 de CA. Você precisa acertar isso para conseguir dar dano para esse objeto. No caso de cristais, gelos e vidro, o CA seria 13, o que é bem fácil de acertar, ainda mais se o grupo for de um nível mais alto que 10, né? E, obviamente, todo objeto tem HP, e o HP desses itens é baseado no seu tamanho, começando do minúsculo, que tem entre 2 e 5 de HP, até os grandes que vão de 5 a 27 de HP. Logo, teoricamente, essas gemas teriam 13 de CA e 5 de HP. Mas vem a complicação, que é o seguinte, é um item mágico. E até inferir que era um artefato, né? Logo, o que isso implica? Na quinta edição, itens mágicos, pela arte de sua criação, né, o artesanato, são bem resilientes. Eles são, no mínimo, tão duráveis como os materiais que eles foram feitos. Porém, o livro diz que, tirando pergaminhos e poções, a maioria dos itens mágicos tem a resistência a todos os danos. Logo, os 5 de HP dobram basicamente para 10 de HP pela resistência. Agora, a parte que dificulta um pouco é que o mesmo texto diz que artefatos são basicamente indestrutíveis, que exigem medidas extraordinárias para quebrar. O que é implicado que é por ser shenanigans, né, de uma quest para purificar ou destruir um artefato, um outro artefato para destruir o artefato. Mas não é meu objetivo aqui, né? Logo, eu acho que para ser algo, né, com artesanato necromântico refinado, né, do Vecna, ou qualquer pessoa que aprendeu com o Vecna, eu aumentei o HP para 10 de HP, que com a resistência se tornaria 20. Um monstro lendário muitas vezes tem entre 3 a 5 resistências lendárias. Pode-se criar algumas situações se, por exemplo, você levar em consideração de que várias das magias de ataque só podem atacar criaturas e não objetos, pelo menos como as regras são escritas, é claro. Logo, se levar assim,
não poderia ter alguém usando mísseis mágicos para acertar os 5 de uma vez só, gastando mais espaço de magia. Isso meio que criaria uma dependência com os marciais ou meio marciais do grupo que atacam corpo a corpo. Pelo menos até que alguém do grupo pegue desintegrar ou despedaçar, que são feitos para quebrar objetos. De qualquer jeito, no momento é assim que eu tenho feito nas minhas últimas mesas. O que vocês acham desse homebrew? Acham que tem algum problema que você consertaria se usasse? Você tem algum homebrew de resistência lendária de que você gosta de usar? Compartilhe aí nos comentários, eu sempre estou aberto a sugestões e críticas construtivas. E sim, eu sei que se for numa campanha do mal, o grupo com certeza tentaria pegar os cristais para eles. Mas eu não mestro um desses tem anos. Mas eu sei que, vamos dizer assim, personagens mais neutros teriam uma discussão interessante com o pessoal mais moralmente certinho, né? E aí que eu tava querendo bater nessa tecla aqui com os meus jogadores. De qualquer maneira, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que tenha sido interessante, ou pelo menos tenha aprendido alguma coisa, né? Se você quiser compartilhar isso pro seu DM com esse vídeo aqui, eu adoraria a opinião de outros profissionais do trabalho, né? Mas até lá, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. No próximo vídeo, vamos falar de um certo dragão bem perigoso. De qualquer jeito, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros aqui do clube do canal. Devo agradecer muito a Gaivoto, Felipe Oliveira, Aldaleia Freire, Murilo, Jô Jesus, Crobis, Eduardo, York, Leite com Manga, Yuichi, underline H underline e Jotalhão. Eles realmente ajudam a dar aquele empurrão aqui no canal e eu agradeço muito a todo mundo que apoia o canal aqui. E se você quiser apoiar eles por R$5 ao mês, não só você recebe os vídeos antes de todo mundo, como também você tem posts exclusivos e você tem esses emojis aqui que você pode usar em lives e nos comentários, além desse emblema que vai ficando cada vez mais dourado quanto mais tempo você passar como membro. Mas de qualquer jeito, tá vendo esse vídeo até aqui já me ajuda bastante, logo, muito obrigado por tudo. Um abraço, gente. Até.